Sandro Tonali está suspenso do futebol por conta de apostas esportivas pelo período de 10 meses. Porém, de acordo com novas informações, o meio-campista pode ter esse tempo ampliado. Essas violações pelas quais ele foi punido foram de quando ele ainda atuava no futebol italiano. E hoje a Federação Inglesa de Futebol revelou que Tonali também teria violado as regras em relação a apostas como jogador do Newcastle. Portanto, isso faria com que o período de punição fosse ampliado. Lembrando a vocês que o jogador foi contratado pelo time inglês em julho do ano passado e, de acordo com a informação da Federação Inglesa, ele teria feito apostas entre o período do dia 12 de agosto até o dia 12 de outubro de 2023. Isso daí teria gerado 50 infrações. O Tonali segue sendo investigado e vamos ver se a Federação Inglesa vai acabar aumentando essa punição que ele levou, né? Em vez de ficar 10 meses, pode ser que ele fique 18, 20, 24, não sei. Por enquanto, ainda não foi estendido, né, esse tempo da punição. Essa informação já foi confirmada pelo Fabrício Romano, pelo jornal The Athletic e vários outros meios de imprensa. Então, nesse período que ele tava no Newcastle, né, de 12 de agosto a 12 de outubro, teria gerado 50 infrações em relação a apostas esportivas. O Tonali acabou sendo aí um dos piores investimentos do Newcastle até agora, porque ele foi contratado por 64 milhões de euros e jogou apenas 12 partidas. Tá suspenso por um tempo por conta de apostas e agora pode ficar mais tempo ainda suspenso, tá? Com certeza o Newcastle deve ter se arrependido de ter comprado o Sandro Tonali. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre Thiago Silva na equipe do Fluminense. Vou te contar também sobre Endrick, que tá gerando muita expectativa e inclusive o craque Neto fez comparações em relação ao jogador e previsão para o futuro, né? Bora falar sobre Alphonso Davies, o empresário dele se pronunciou pela primeira vez em relação a toda essa história aí do ultimato do Bayern de Munique. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Fluminense quer repatriar Thiago Silva no meio do ano e isso daí não é segredo pra ninguém. Inclusive, nos últimos dias, o diretor Fred já teria revelado que o presidente Mário Bittencourt conversa semanalmente com o zagueiro. Agora então, o próprio Mário foi quem abordou o assunto, garantindo que se Thiago Silva não renovar o contrato com o Chelsea, eles irão recebê-lo de portas abertas. Nesse momento não temos nada, mas temos um enorme desejo para que ele volte para casa. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano e ele não renovaria. Assim que ele estiver liberado no Chelsea, voltaremos à carga e ele vai nos ajudar nesse ano tão importante. De acordo com a imprensa inglesa, né, os Blues não devem renovar o contrato do Thiago Silva e aí vamos ver se ele vai decidir voltar para o Fluminense para potencialmente, né, se aposentar na equipe pela qual ele foi revelado ou então se ele já vai cogitar uma aposentadoria no meio do ano, tá? Uma renovação com o Chelsea nesse momento é bem complicada, pelo menos de acordo com a imprensa inglesa, tá? O Chelsea acredita que já está na hora do Thiago Silva deixar a equipe e dar a vaga, né, para outros jogadores lá na zaga. Então, realmente uma renovação é o cenário mais improvável daqui, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Gabigol já salvou o Flamengo em várias oportunidades nos últimos anos e agora que ele está suspenso do futebol por conta de fraude no exame antidoping, a torcida rubro-negra quer mostrar apoio ao atacante. Eles já estariam preparando uma série de faixas e homenagens para fazer ao jogador no próximo sábado, que é quando o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu pela ida da final do Campeonato Carioca. Nos últimos dias foi falado sobre o interesse do Al Hilal em comprar Rafinha junto à equipe do Barcelona, e inclusive o jornal Sport revelou que a oferta poderia chegar a 100 milhões de euros. Quem tá de olho nisso é o Avaí, que é onde o jogador fez parte da sua formação. Portanto, caso ele seja comprado por esse valor, o time brasileiro deve embolsar 4 milhões e 200 mil reais, que é muito mais grana do que o Avaí conseguiu render quando vendeu o Rafinha ao Vitória de Guimarães há muito tempo atrás, tá? Se eu não me engano, na época, tá, a venda girou em torno aí de 600 mil euros. Sinceramente, em relação a essa notícia do jornal Sport, né, eu acho muito complicado o Al Hilal oferecer tanta grana pelo Rafinha. Na minha opinião, né, eu acho que ele
não vale 100 milhões e nem perto disso, tá? É o que eu acho, tá? Não sei a sua opinião, mas pra mim o Rafinha não vale 100 milhões. Então se o Al Hilal realmente fizer isso, eu acho que ia ser uma loucura. Eu duvido que vai chegar a sua oferta tão alta pelo Rafinha. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O Manchester City segue pensando no futuro do clube e agora eles contrataram uma joia de apenas 14 anos chamada Kevin Sullivan, que pertence ao Philadelphia Union. Inclusive, além do City, vários times europeus estavam de olho no jogador. O jornal The Athletic foi quem deu a informação e vale a pena lembrar que o norte-americano só pode se juntar à equipe de Guardiola quando completar 18 anos. Inclusive, né, o próprio jornal fala que o City estaria tentando, quem sabe, mandar o Kevin Sullivan com 16 anos pra lá e aí ele iria jogar no Lomel, que é outro clube que faz parte do grupo City, tá? Por enquanto, ele continua lá no Philadelphia Union e deve ficar até os 18 anos. Se o City achar que é melhor mandar ele pro Lomel no meio do caminho, aí vai ter nova conversa, né? Aí a gente vai saber também, né, galera? Por enquanto, ele continua lá, lembrando que ele atua pela equipe B do Philadelphia Union, justamente também por conta da sua idade, apenas 14 anos. O jornal La Gazzetta dello Sport informou que a Juventus mira a contratação de Martin Zubimendi para reforçar o meio-campo na próxima janela, e inclusive olheiros da equipe já estão acompanhando nos jogos da Real Sociedad. Zubimendi já esteve na pauta do Barcelona no ano passado e agora, além da Juventus, ele também está na mira do Bayern de Munique e do Arsenal. O jovem Endrick brilhou com a camisa da seleção brasileira nessa última data FIFA, marcando gol contra a Inglaterra lá em Wembley e também contra a Espanha lá no Santiago Bernabéu. Isso obviamente empolgou a muitos em relação ao futuro do Endrick, né? Todo mundo gostou que ele já chegou na seleção brasileira dando o cartão de visita, né? Já marcou gol em 2 jogos muito importantes. E um dos caras que ficou muito empolgado com tudo isso foi o craque Neto, né? Que é conhecido pelas suas declarações polêmicas. Inclusive o Neto fez uma previsão em relação ao futuro do Endrick. Se liga só. Endrick joga muito. O que esse menino joga é impressionante. Pra mim, ele será melhor que Ronaldo e Romário. Vai ser, disputará 4 Copas do Mundo e fará mais do que 15 gols. Ele será artilheiro da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol. Vai ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. É um fenômeno. Endrick vai ser melhor que o Romário, vai ser melhor que o Ronaldo. Ele tem tudo que os dois não tinham: perna esquerda, perna direita, velocidade, faz gol de cabeça e tem força física. Meus amigos, o Neto, obviamente, né, já exagerou muito. Lembrando que o Endrick tem apenas 17 anos, então temos que ter o pé no chão, né? E também não adianta colocar muito peso em cima das costas do garoto, tá? Porque a gente já viu vários grandes jogadores surgindo aí muito jovens, né? E já é comparado com Ronaldo, Romário, Cristiano Ronaldo, Messi e acaba estragando o psicológico do jogador e depois ele some do futebol. A gente já viu aí com Alen Halilovic, com Hakim Mastur e vários outros nomes do mundo do futebol. O Endrick, por enquanto, está mostrando que tem uma ótima mentalidade, o cara é totalmente focado no futebol, vem jogando muito pelo Palmeiras e também se destacou aí jogando pela seleção brasileira. É claro que a gente quer que ele se torne um grande jogador, que ele seja um dos melhores do mundo, com certeza um dos melhores da história, mas não adianta colocar muito peso nas costas, porque pode ser prejudicial. Nos últimos dias foi revelado pela imprensa alemã que Alphonso Davies teria recebido um ultimato do Bayern de Munique a respeito da sua renovação de contrato, e agora o empresário do atleta resolveu falar sobre toda essa situação. É injusto receber um ultimato do Bayern? Decidiremos como proceder no final da temporada, quando houver mais clareza. É injusto que Alphonso Davies esteja sendo atacado agora. O clube não fala nada de renovação por 7 meses e agora eles querem dar um ultimato? Isso não é justo com Davies. Fabrício Romano hoje confirmou que o jogador não vai assinar um novo contrato com o Bayern de Munique nesse momento e o Real já sabe de toda essa situação. Davies ainda vai tomar uma decisão a respeito do futuro nas próximas semanas. Caso ele não aceite renovar contrato com os bávaros, o Bayern vai colocá-lo à venda em julho. O Real já está pronto para abrir negociações de acordo com Fabrício Romano e também fazer a oferta inicial ao Bayern de Munique. Porém,
Isso daí somente será feito depois do Davis tomar sua decisão se renova ou não. Se ele realmente decidir não estender o contrato, vai avisar Florentino Pérez e aí as negociações entre os clubes serão iniciadas. Entre Davis e Real já tá tudo certo verbalmente, não tem problema nenhum, tá? O que falta é o acerto entre as equipes e as negociações só vão começar depois da decisão do Davis. De acordo com a imprensa alemã, né, nessa nova renovação, nesse ultimato que foi dado ao jogador, o Bayern de Munique estaria oferecendo a ele 14 milhões de euros por temporada de salário, só que o desejo dele seria 20 milhões. Vamos ver como é que vai terminar essa história, tá? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.